Ó, professores da rede estadual de ensino que apresentaram atestado médico podem estar sendo punidos e ficando sem aulas extraordinárias. Foi o que denunciou a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, que é do PT, ao Ministério Público do Paraná no final de janeiro. As irregularidades na distribuição de aulas de professores virou uma reclamação que já tramita na 5ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba. Para a deputada Ana Júlia, o governo do estado está violando o direito de isonomia e privacidade dos professores do estado do Paraná e também os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade dos atos administrativos. A Secretaria Estadual de Educação aqui do Paraná estabeleceu um critério de pontuação para distribuição de aulas por meio da Resolução 8.633, de 8 de dezembro de 2023. No entendimento aí do mandato de Ana Júlia, a resolução cria uma espécie de pontuação velada para distribuição de aulas e aí desconta os dias de afastamento. Então, quem pega atestado fica sem aquelas aulas extraordinárias. E aí, para a deputada, a denúncia dela é de que isso aí é um tipo de perseguição aos professores que tiram um atestado médico. Daniel, 2 minutos. Paulo, é uma denúncia grave, né? A deputada que faz oposição ao governador Ratinho Júnior protocolou no Ministério Público e agora precisa ser apurado. Realmente, como estão feitas essa redistribuição, acho que penalizar dessa forma, acho que o atestado médico, todos os seres humanos são passíveis de ter isso, né? Agora precisa ver como que é feito esse controle, o porquê de ter feito dessa maneira, se tem muito prejuízo o Estado, né? Porque claro que todo mundo fica doente, todo mundo tem direito ao seu atestado, tudo é válido. Mas aí a SED deve ter um número para que se faça esse tipo. Tem que privilegiar as pessoas que vão todos os dias, mas também não pode também, né, escantear, deixar de lado as pessoas que apresentam atestado ou têm algum problema médico. Então é uma denúncia grave, acho que precisa ser apurado para que ninguém saia prejudicado. Claro que a SED tem que se manifestar, tem que dar sua opinião e deixar da forma mais transparente possível. E a gente sabe que os professores, a SED, eles sofrem principalmente de problemas, são psicológicos, são problemas de saúde que agravam ali a carreira do professor. Então a deputada fez a parte dela, acredito que ela trabalha muito alinhado com o sindicato, e aí sim o governador, junto com o secretário de Educação, vir dar as explicações necessárias tanto para a SED quanto para os deputados e toda a comunidade para que fique da forma mais transparente possível. Fernando Tupan, sua vez. Paulo Caetano, isso é uma coisa bastante complicada. Quem decide, faz o cronograma de aulas é a diretoria, entendeu? E a diretoria, a maioria é eleita e tem muita gente, a maioria é composta, os diretores aqui no estado do Paraná são gente filiadas à PP Sindicato, que é um braço do PT na educação aqui paranaense, com os presidentes, quando tinha aquele acampamento Lula Livre, estavam lá. Por exemplo, o deputado estadual, professor Lemos, foi ex-presidente da PP Sindicato. Então, tem muita coisa ali. E eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. E o pessoal de direita também reclama muito e muito. Eu recebo muitas reclamações de pessoal da direita que os diretores de esquerda tiram aulas do professor que é de direita. Então, olha só que ponto nós chegamos, Paulo Caetano. Isso deveria ser feito diferente ali e talvez o governo devesse intervir mesmo e fazer uma coisa um pouquinho mais democrática e dividir tudo normalmente e não discriminar se é de direita ou de esquerda, Paulo Caetano. Pamela Bussolini. É uma situação muito complicada, né? Essa questão de faltas, atestado. Ainda mais quando a gente fala de educação, que a gente tem o ano letivo, né? E precisamos colocar um professor em sala de aula que a gente parte do pressuposto que acompanha aquela turma o ano todo, né? Porque a gente sabe como é complicado você fazer uma troca de professor no meio do ano, enfim. Então, tem que ser investigado se isso está acontecendo mesmo, se isso seria uma forma de coibir, talvez, né, essa quantidade aí de ausências, de atestados, enfim. Mas não cabe esse tipo de represário ao mesmo tempo. Vamos aguardar para ver se a deputada fez uma denúncia que vai ter aí seu fundamento, né? Tudo que a gente denuncia, a gente tem que provar. Agora, que é uma situação complicada,
E a gente precisa lembrar também que está cada dia mais difícil você conseguir colocar professores em sala de aula em virtude acho que penso até da falta de interesse que as pessoas estão tendo nessa formação. Porque é tão difícil, né, a função de professor e tudo mais, e quando a gente para olhar, é uma profissão, infelizmente, que às vezes não é remunerada como deveria, enfrenta desafios em sala de aula que não tem o devido respaldo, os alunos que estão cada dia mais complicados. Então, eu já ouvi muito disso, né, dessa dificuldade que se está tendo em até repor profissionais, né? Então, nós vamos ter que, no futuro, ter muito cuidado, muita cautela com isso, porque, afinal de contas, a educação é um dos pilares aí que a gente precisa para todos, né, ter uma vida digna. E vamos ver se o Estado está fazendo isso, e aí esse é o tipo de denúncia que pode complicar. A gente sabe como a PP Sindicato né, muito aguerrida, e pode ter muitos desdobramentos aí desse tipo de situação. A gente, às vezes, aqui só para completar a fala da Pamela, a gente, às vezes, faz juízo de valor sobre o salário dos professores. Ganha muito dinheiro. Gente, o salário do professor fica bom em fim de carreira. O professor que está iniciando a carreira, os primeiros 10, 15 anos, o salário, de fato, não é um bom salário. O início de carreira no magistério não é um bom início. Depois, lá com os desdobramentos de plano de cargo, carreira e salário, a progressão, aí vai melhorando ao longo do tempo. Mas é o que a Pamela falou, uma dificuldade de se arranjar professor, principalmente em algumas disciplinas, como física, química, matemática, algumas disciplinas você não encontra professores. Estou falando isso sentado na janela, vendo o que está acontecendo, sabendo do que está acontecendo. Então, há uma dificuldade, sim, de arranjar professores. Aí, não dá para generalizar o atestado, mas tem muita gente que tira atestado sem necessidade. E tem gente que está tirando o atestado por necessidade, Regiane, e por esse pacote, por essa pontuação, entre aspas, aqui, acaba sendo punido por conta de um terceiro. Exatamente. Eu gostaria de saber qual foi o CID apresentado desses atestados. Mas aí você liga. Não, porque daí a gente entra... Não, sim, se você tem uma grande maioria do mesmo CID, primeiro que você está ali contestando a ação do médico, do profissional, antes de tudo, porque ele foi o que assinou e deu esse laudo comprovado. Exatamente. Né? Então a gente tem que começar por aí. Agora, depois, somando com o que vocês disseram aqui, sim, existe uma sobrecarga muito grande, a gente imagina, não tenho ninguém, na verdade, que trabalhe nessa área para eu ter conversado e ter isso, mas pelo que a gente vê e ouve, existe uma sobrecarga por falta de respeito, né? Dos alunos, até mesmo da instituição, mas eu vou jogar só para os alunos que estão ali, passam por cima, não respeitam mais o profissional que está ali, fazem o que querem e a pessoa realmente fica doente. Né? Não adianta, é o que está acontecendo aí. Então eu penso no seguinte, ninguém tem obrigação de ir para a escola estudar, e muito menos transformar um professor ali num escravo, esculachar essas pessoas que estão lá dignamente cumprindo seu trabalho e ficando doente, muitas das vezes por conta dessas situações, né? Tirando o fato, eu não quero nem entrar naqueles que tiram proveito da situação para tirar umas férias por aí, né? Isso é uma questão de caráter, né, de cada um, e que realmente não deviam estar nesse lugar de professor, que é a primeira profissão que existe na Terra, é a do professor, né? Que a gente ensina, vai lá desde o comecinho, ensina, você passa o direito, você passa a moral, você passa tudo para o nenenzinho, para a criancinha, até chegar a uma formação. Então, quem age dessa maneira não merece nem ser citado aqui. Infelizmente, aqueles que realmente necessitam, que são íntegros, que cumprem com a sua obrigação, que estão lá por amor à profissão, acabam pagando no geral aí.